Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, vamos lembrar e pedir mais do que nunca. Jesus das Santas Chagas, repitam: Jesus das Santas Chagas, me preservai de ser contaminado. me preservai de ser contaminado. Mas se o for, que eu seja curado. que eu seja curado. De novo, Jesus das Santas Chagas, Jesus das Santas me Chagas, preservai de ser contaminado. me preservai de ser contaminado. Mas se o for, que eu seja curado. que eu seja curado. Filhos e filhas, os tempos são difíceis. E a gente percebe, e não canso de insistir, não cria a falsa ideia de que a pandemia passou. Estamos num novo normal, mas esse novo normal, aos poucos, requer cuidado. Requer que você cuide de si mesmo, cuide do outro. É importante que tenhamos essa visão e nunca deixemos de rezar, pedindo a Deus nosso Senhor que cesse a pandemia. Cessando a pandemia, através de uma vacina, que já está a caminho, mas nós como cristãos pedirmos que seja e chegue a todos, sem exceção. Que não seja restrita, que não seja seletiva, mas que chegue a todos. Filhos queridos, hoje, o Evangelho, nessa terça-feira, quando celebramos as Santas Chagas de Jesus, tanto que agradeço a Dulce Maria, que esteve aqui conduzindo com o Frei Anderson, a primeira hora de intercessão. E toda a programação de hoje é sem dúvida uma súplica a Jesus das Santas Chagas. Vocês percebem que no próprio rádio as pessoas ligam pedindo. Hoje pedindo por uma família, uma senhora, eu me comprometi, não sei se trouxeram o nome, deveriam tê-lo feito pelo menos, mas Deus sabe. Uma deficiente visual, que ela contraiu, o marido é deficiente, os filhos. Outra ligando que a irmã está entubada,
e assim por diante. Então nós nos fazemos intercessores aqui. Nós nos fazemos intercessores por aqueles que se fiam às nossas orações. Claro que nós estamos aqui, e também quem está acompanhando pelo rádio, pela TV, pelos aplicativos, pode pedir pela sua própria causa. Mas pedir a Jesus que uma gota do sangue recaia. Que uma gota do sangue naquela pessoa que está entubada. Uma gota do sangue naqueles que perderam seus entes queridos, 100 mil mortos da Covid. Que uma gota do sangue de nosso Senhor recaia sobre as nossas autoridades. Que uma gota do sangue de nosso Senhor recaia nesse mundo que está se esfacelando na fé. Hoje o Evangelho vem nos falar de uma pergunta que foi feita a Jesus pelos próprios apóstolos: quem é o maior no reino dos céus? É uma pergunta que às vezes a gente se faz, ou se não faz, pelo menos pensa. O que é importante aos olhos de Deus? E o Senhor responde: os pequeninos. Repito, a resposta é simples: os pequeninos. E digo por que os pequeninos? Porque o final do Evangelho dá essa resposta dizendo: o Pai se alegra no céu e não deseja que nenhum dos pequeninos se perca. Então quem é o maior no reino dos céus? Os pequeninos. Mas o que são esses pequeninos? Sem dúvida, aqui já adentramos que os pequeninos são aqueles que não são soberbos. Pequeninos são aqueles que querem ser autossuficientes. Pequeninos são aqueles que, tal como criança, que confia no pai. Eu até brincava na live, e é uma verdade. Todos nós, quando nascemos e crescemos, o pai é o super-herói, né? E depois, não que muda, nós vamos tendo mais consciência, nem deles, nem nós, mas são como crianças que confiam no pai de coração aberto, que confiam que a referência ao pai. Jesus pega uma criança pela pureza, pela inocência, pega a criança para ter como exemplo, por ser uma criança ser desprovida. Mas os pequeninos, Jesus escolhe uma criança, porque as crianças mais do que nunca são guiadas pelos arcanjos, pelos anjos da guarda. Tanto que nosso Senhor diz: cuidado que você faz com um pequenino, aqui no caso uma criança, porque os anjos da guarda de uma criança todos os dias veem a face de Deus. Daí uma grande responsabilidade. Portanto, quem é maior no reino dos céus? No Evangelho são esses. Mas é bom lembrar que os pequeninos são aqueles que, e somos nós chamados a ser, revestir-nos da pureza de uma criança. Hoje eu falava no rádio, quem acompanhou, quem perdeu às 10 horas, às 5 horas, eu sempre digo, está no YouTube, para quem não tem outra oportunidade, ou no reprise. Eu estava explicando o Êxodo capítulo 20, os 2 últimos mandamentos. Alguém acompanhou? Assista, acompanhe. Ontem mesmo alguém dizia: mas como eu queria ler a Bíblia. Eu falei: mas é só acompanhar o programa. Eu queria que alguém me ajudasse a ler a Bíblia, ainda disse. Eu falei: bom, você está falando para a pessoa errada, porque eu estou ajudando. Comecei no Gênesis, todo dia um trechinho. Estamos em Êxodo capítulo 20 e vou seguir. Então não venha dizer: nós católicos não estudamos a Bíblia. Mentira, você não estuda. Nós não temos oportunidade de ter uma formação. Mentira, é preguiça. E olha, quando tem preguiça é horrível. Se não lidar com a preguiça da pessoa ser caprichosa consigo mesmo, porque você sabe que capricho não é uma questão de riqueza,
é uma questão de disciplina, é uma questão de opinião. Então, se você quer crescer espiritualmente, tem que ser caprichoso nas coisas de Deus. Portanto, qual o apelo? Que sejamos pequeninos. E aqui não vamos cometer o mesmo erro de Nicodemos, que pensou nascer de novo era voltar no útero. Ser pequenino, a gente vai sendo conforme envelhece, né? Que você vai encolhendo. Mas dizer para mim ser pequenino, nunca nasci, nem nasci pequeno. Já nasci um meninão, não sei como é que minha mãe, coitada, nascer tanto que foi cesariana. Mas você entende, eu brinco com as coisas para dizer, o que é que Deus está pedindo para você ser pequenina, pequenino? Vamos tentar ver como fazer isso. Tanto que nosso Senhor disse, Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém se desvie, e Ele vai atrás. Ele é capaz de deixar 99 atrás da ovelha perdida. Então Deus não se cansa. É aí que entra a primeira leitura. A primeira leitura, que é uma das mais lindas que temos, quando diz no livro do profecia de Ezequiel. Alguém poderia perguntar, como é que eu posso trabalhar isso? Eu falava do 9º e 10º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 17. E lá tem a ver com a liturgia de hoje, dizendo, não cobice a mulher do próximo, não deseje a coisa alheia. E eu explicava, e tem a ver com essa pureza da alma, que o 9º e o 10º mandamento, eles falam de cobiça e de inveja, usando o termo de São Paulo, concupiscência, que é luxúria carnal, que é algo libidinoso, uma libido descontrolada, é o 9º. Agora, a inveja, a soberba, se refere ao 10º mandamento. Então, aqui eu não estou para falar os pecados de ninguém, mas quando se tornar um pequenino, é também trabalhar dentro de nós essas duas forças negativas. E veja, se tornar como uma criança. E eu dizia que quando nós falamos de concupiscência da carne, uma palavra que a gente não usa, mas São Paulo usa muito, concupiscência da carne, que é luxúria, que é aquilo que nosso Senhor, aquele que olhar para outra pessoa, no caso ele dizia a mulher, mas a mulher olhar para o homem, e a desejar no olhar, já cometeu adultério no seu coração. Você vai falar, mas então meu filho, nós estamos tudo perdidos. Mas é aí que vem o capricho, é aí que vem a disciplina. Por isso, tornar-se pequenino é no sentido de você buscar essa pureza, essa castidade, cada um no seu estado de vida. Duas pessoas vivem juntos, viver a castidade entre as duas pessoas. Você é viúvo, a castidade de viúvo. Você é padre, a castidade de padre. E isso requer o quê? E eu explicava, e retomo aqui, porque eu vou contar a história da santa de hoje. É um dominar o pensamento. Nunca nós teremos a pureza da alma, a pureza do olhar. É impressionante. Pureza da alma vem da pureza do olhar. O que é pureza do olhar? Vou dar um exemplo. Então não vamos falar do carnal, vamos falar das coisas. Você olha uma pessoa que está bem sucedida, você não admira, você inveja. Uma pessoa comprou uma roupa, puxa que roupa bonita, mas esse bonito eu queria ter. Eu me alegro com a felicidade do outro, ou eu fico triste porque o outro se deu bem. É ali a medida.
Até que ponto somos puros no olhar? Não tem como ter pureza no olhar se nós não termos disciplina no pensamento. Eu explicava, baseado inclusive no catecismo da igreja, que para sermos pequeninos é também ter domínio da fantasia, ter domínio do que você pensa, ter domínio do que você deseja, ter domínio das suas aspirações, dos apetites. Isso é se tornar pequeno. Pequeno quer dizer, sou livre para Deus, sou pequeno. Sou livre para a ação de Deus, porque tudo isso que eu falei são empecilhos. A gente vai se agigantando na soberba, insuflando, se agigantando nos desejos, e aí a gente se perde. Concorda? Se a gente não fizer o caminho inverso, o caminho de ser puro, o caminho de ser pequeno, o caminho de ser temente a Deus, de colocar um freio, a gente se perde. A primeira leitura fala exatamente disso, e é nessa linha que vou dizer: o que ele viu, abre a boca e come o que vou dar. Abre a boca. Lembra que nosso Senhor vai dizer que toda a maldade não é pelo que entra pela boca, mas que sai. E aqui não vou dizer todos aqueles que ele diz: mesquinhez, adultério, roubo, lava-jato, corrupção, gente superfaturando respirador, roubando no medicamento. Isso sai do coração. Eu olhei e vi a mão estendida para mim, o livro enrolado. O que é esse livro? É a palavra de Deus. Se queremos ser pequeno, a gente teria que fazer isso, escutar o Senhor que diz: abra a boca, e a gente ter coragem de abrir. Come o mandamento de Deus, os valores de Jesus Cristo. Se os santos foram santos, é porque eles deixaram a palavra de Deus, e aqui é o gesto: abrir a boca e comer. Comer, manducar, mastigar, triturar, porque aquilo que nós trituramos, esse é o Espírito. Você come, e aquilo vai fazendo parte da sua própria energia. Olha o alimento, quando você come, ele te dá energia. Se você come o carboidrato, ele te dá energia, não te dá saciedade, mas você se sente mais forte. Filhos, a segunda vez, abre a boca e eu te darei a comer um rolo. A palavra de Deus. Lembrando que o rolo era assim a Bíblia, né? Não era dessa forma. Era um rolo, um pergaminho. Nem pergaminho, era mais do que um pergaminho. Era uma leitura contínua. E diz ele que comi. Alimenta teu ventre. O que é alimentar o ventre? Se nós não alimentarmos constantemente o nosso interior das coisas boas, acredite, meus irmãos, isso não precisa muita coisa para entender. Se nós não nos alimentarmos o ventre, o interior, com a palavra de Deus, nós acabamos nos perdendo. A pessoa se torna vazia, ela se torna propensa, e ela acaba cedendo não só para os prazeres carnais ou cobiça, para falsas religiões, para magia, para o esoterismo, porque você está vazio, você não tem força, você cede. Por isso, está aqui, ó: coma o rolo, sacia tuas entranhas. Olha que forte. Alimenta teu ventre. Vamos olhar um pouquinho para Nossa Senhora.
Quem alimentou o ventre de Maria? O Espírito Santo. E foi nessa repouso do Espírito Santo em Maria que gerou o Salvador. Se nós não alimentarmos o nosso ventre de Deus, se nós não mastigarmos, triturarmos a palavra de Deus, dificilmente nós vamos nos manter pequeninos aos olhos de Deus. Sacia tuas entranhas, e veja o que o profeta Ezequiel diz: eu comi, e era como um doce, era doce como mel. Por isso nós cantamos durante o salmo: como é doce ao paladar vossa palavra, Senhor. Filhos queridos, veja que é claro que os pequeninos também na dimensão social, que são os empobrecidos, os miseráveis, principalmente no Evangelho de Lucas, não tanto em Mateus, mas sempre essa referência dos pequeninos é a igreja que no a igreja que em Puebla, em 79, faz a opção preferencial pelos pobres. São os pequeninos, aqueles pequeninos que ontem nós lembrávamos do diácono, que celebrávamos ontem, São Lourenço. Eu não sei porque eu sempre esqueço o nome dele. Ontem mesmo na missa eu esqueci. São Lourenço, e lembro tanto da grelha, mas que levou diante do prefeito de Roma os pequeninos, os privilegiados, dizendo: a riqueza da igreja são os pobres, os órfãos, as viúvas, os miseráveis. Tem também esse aspecto que somos chamados a cuidar. Mas nessa linha, hoje nós celebramos Santa Clara de Assis. De Assis, porque Assis, que inclusive íamos visitar esse ano, ficou para o ano que vem, do lado de Roma. Essa mulher que entendeu o que é ser pequenina, diz que era de uma beleza, de uma formosura ímpar, família nobre da burguesa de Assis, final do ano 1190, e a vida dela praticamente 1200. E ela, aos 18 anos, contrariando toda a família, que via nela o sucesso, mesmo que fez Francisco, mas ela decide: eu quero ser pequenina aos olhos de Deus. A família não deixa, ela foge, literalmente, só que não foge para casar, ela foge para se entregar a Deus. E foi no domingo de Ramos que ela tomou essa decisão e fugiu para Porciúncula. E naquela mesma noite, Francisco corta os seus cabelos e ela coloca a veste cruciforme, que é uma tala com 2 mangas, e se torna a primeira monja, inaugurando as monjas clarissas. Mas o pai a queria encontrar e soube que ela estava na Porciúncula. Por isso, por um primeiro período, ela começa a fugir, estando um dia num lugar, um dia no outro, mas ela nunca voltou mais atrás. Impressionante que, segundo a história, sua irmã caçula a seguiu, e sua mãe, quando viúva, também se torna uma Clarissa. Até que depois de resolvido com o pai, ela vai na igreja de São Damião, um pouco retirado de Assis, onde, naquela igreja, Francisco escutou a voz do Senhor. A vida de Santa Clara e São Francisco, muito próximo. Há muitos que dizem que eram enamorados. Se o foram enamorados na terra, se tornaram muito mais enamorados de Deus. Mas esse nunca está relatado. É apenas o carinho que um tinha para com o outro. E como Francisco ajudou Clara e Clara ajudou Francisco. E vai lá na igreja, onde o seráfico diz:
Francisco, reconstrua a minha igreja. Lá ela viveu o tempo todo, já a idade avançada. Você tem que lembrar, e aqui vamos ser honestos, eu não quero jamais pregar uma cruzada, mas os mouros, os sarracenos, os islâmicos, os muçulmanos tomaram grande parte da Espanha, uma parte de Portugal, e foi uma ameaça para o cristianismo, sem provocar algo contrário. São fés bem distintas, e não nos iludamos, não nos iludamos. Tenho dito, nesse contexto, eles tentaram invadir o convento, o monastério das Clarissas, e o que poderiam umas senhoras virgens, idosas, contra as espadas? Foi quando, desesperadas, não sabiam o que fazer, e Santa Clara, já bem idosa, ela morreu com 60 anos, mas sofreu muito das suas enfermidades. Ela vai até o Santíssimo, no sacrário, pega a hóstia, coloca no ostensório, os sarracenos no muro, na porta tentando arrombar, e essa mulher, por isso que a imagem dela é sempre com o ostensório, levanta, pede, abra a porta, e quando abrem a porta, ela sozinha sai de branco com o ostensório, dizendo: eles se curvarão diante de Jesus. E é memorável, porque realmente os sarracenos, os mouros, fugiram e não as violentaram. A partir dali, se cresce e sempre é lembrado Santa Clara no seu grande amor na Eucaristia. Pequenina, frágil, mas não confundida pelo seu amado Jesus Cristo. Sempre na igreja é lembrado esse fato, quando ela, indefesa, recorre a Jesus, e Jesus afugenta os mouros. Ela morreu com 60 anos, e não precisou mais que 2 anos para ser declarada santa e elevar os louvores nos céus. Filhos, não é ser pequenina? Não é exatamente um exemplo para todos nós, homens e mulheres, o que era ser grande aos olhos dos homens, se tornar grande aos olhos de Deus? Que nós aprendamos, e que bom que nós somos católicos. Tenho orgulho de ser católico, tenho orgulho dos seus santos, e eu tenho feito caprichadamente, contado, o dia que tem um santo, eu conto a história, porque o dia que alguém chegar para você e falar assim: essa história de santo, não, meu filho, eu sei, é por causa disso, 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 disso. Não tenhamos receio de sermos testemunhas vivas. Nós temos uma grande riqueza, que é a nossa fé. A testemunhemos com muita tenacidade, mas com muito orgulho do que somos, sem exclusão, mas com muita identidade do Cristo em nós.